Olá, alunos! Vamos para mais uma aula de Geografia. Hoje estaremos falando sobre o povo brasileiro. Esse conteúdo se encontra no livro Trilhas, módulo 2, capítulo 4, das páginas 290 a 294, ok? Abram o livro de vocês nas páginas 290 e 291. Observem atentamente os detalhes das roupas que as crianças estão usando na manifestação cultural retratada nesta imagem. As vestimentas, os instrumentos musicais, as músicas e as danças representam alguns dos elementos que constituem a identidade de cada tipo de expressão cultural. Essa manifestação cultural, chamada de cavalhada, foi introduzida na cultura brasileira pelos portugueses. A encenação conta a história de dois grupos opostos, os cristãos e os mouros, que na Idade Média disputavam o domínio da fé no continente africano. Essa batalha se expandiu até a Península Ibérica, que hoje é o território da Espanha e de Portugal. A cavalhada acontece em muitas cidades brasileiras, porém, em cada lugar possui características próprias. No caso desta imagem, a cavalhada ocorreu em Paconé, no estado de Mato Grosso, onde essa festa acontece desde 1769. A população se envolve nos preparativos das roupas, as quais são bordadas à mão. O grupo dos cristãos se veste de vermelho e dos mouros se veste de azul. Além do preparativo com as roupas, os envolvidos montam um cenário e providenciam os demais objetos que fazem parte da encenação. Aqui na página 291 há 3 questões. Questão A. Você conhece a manifestação cultural apresentada na fotografia? Bom, a resposta está aqui na 290, que a fotografia ela retrata crianças participando da manifestação cultural conhecida como cavalhada, típica da cultura brasileira em Paconé, Mato Grosso, 2016. B. Você já participou de algum tipo de manifestação cultural brasileira? Aqui você vai relatar se você participou de alguma manifestação cultural, como festas de carnaval, apresentação de quadrilhas e o Bumba Meu Boi ou outras manifestações tradicionais do local onde você vive. Na questão C, você vai falar sobre as possíveis razões que deram origem à diversidade cultural e de tipos físicos da população brasileira. Uma das possíveis razões foi justamente a migração dos povos europeus, africanos e asiáticos para o Brasil. A herança cultural deixada por eles e a preservação dos costumes e tradições desses povos. Como se formou o povo brasileiro? O povo brasileiro ele formou-se com o encontro e a miscigenação de diferentes povos. Primeiro aconteceu o contato entre os indígenas, os colonizadores portugueses e os africanos. Aí depois, imigrantes de diferentes países, principalmente da Europa, participaram do processo de formação do povo brasileiro. Aqui alguns povos que participaram da formação do povo brasileiro, que foram os alemães, japoneses, italianos e outros mais. Aqui vamos falar um pouco sobre os povos indígenas, que também contribuíram para a formação do povo brasileiro. Antes da chegada dos colonizadores portugueses, em 1500, nas terras que atualmente correspondem ao Brasil, existiam diferentes povos indígenas. Estimava-se que nessa época havia em torno de 2 a 5 milhões de indígenas nessas terras. À medida que ocorreu o contato com os colonizadores, a população indígena começou a diminuir de forma considerável. Esses povos eles passaram a ser escravizados, mortos em conflitos ou contraíam doenças trazidas pelos portugueses. Observe aqui a imagem, que é uma obra chamada Descoberta do Brasil. Ela foi feita em 1922 pelo artista Oscar Pereira da Silva. Ela retrata os indígenas observando o desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, Bahia, em 1500.
Já os portugueses foram os principais colonizadores europeus a participar da formação do povo brasileiro. E essa colonização teve início no século XVI. Eles estabeleceram contato com os indígenas e iniciaram o processo de ocupação das terras que formariam o território do nosso país. Os portugueses eles passaram a explorar riquezas naturais como o pau-brasil e o ouro, e também a desenvolver algumas atividades econômicas como a agricultura e a pecuária. Sobre os africanos, entre os séculos XVI e XIX, cerca de 4 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil para serem escravizados. Esses povos eles eram obrigados a trabalhar nas lavouras, nos engenhos de cana-de-açúcar, nas construções, nas minas de exploração de ouro e de pedras preciosas, além de realizar trabalhos domésticos, sofriam maus tratos, não tinham direito a uma alimentação saudável, a condições adequadas de moradia e muito menos a liberdade. Aqui embaixo vocês podem observar uma imagem, a imagem de Pelourinho, é uma fotografia que está localizada no Centro Histórico de Salvador, Bahia. Ele é formado por casarões, igrejas e monumentos construídos por africanos escravizados. Agora vamos falar um pouco sobre os quilombos e quilombolas. Os locais de refúgio mais procurados pelos africanos escravizados que escapavam dos maus tratos e do trabalho forçado eram os quilombos. Nesses locais, os africanos se abrigavam e criavam novas relações sociais. Os quilombos estavam organizados em comunidades. E com o fim da escravidão, algumas dessas comunidades foram mantidas e atualmente são habitadas por brasileiros livres, descendentes dos africanos escravizados. Esses descendentes são chamados de quilombolas. Os quilombolas, eles preservam parte da cultura africana, como culinária, danças, músicas, religião e atividades econômicas como agricultura. Atualmente, segundo a Fundação Cultural Palmares, são reconhecidas mais de 3.300 comunidades quilombolas em nosso país. Observe aqui este mapa, Brasil, comunidades quilombolas reconhecidas em 2019. Aí respondam a questão: qual é o estado brasileiro que concentra o maior número de comunidades quilombolas? Aí você vai observar e tentar responder essa questão. Qual é o estado que concentra o maior número de comunidades quilombolas? Aqui nesta imagem, logo embaixo, há uma comunidade quilombola de Calunga, Vão do Moleque, em Cavalcante, Goiás. E a Fundação Cultural Palmares é instituição pública responsável por justamente reconhecer e preservar a arte e a cultura afro-brasileira. Eu trouxe aqui para vocês também uma imagem de uma comunidade que ela é descendente de escravo e é o segundo quilombo urbano do Brasil e patrimônio cultural e material do estado do Amazonas. O Barranco de São Benedito recebeu a certificação como segundo quilombo urbano do Brasil. Completou 3 anos em 2017, mas a história de luta e resistência dos moradores descendentes de escravos do Maranhão, que vivem na comunidade localizada na Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus, já é centenária. Moradores dizem ter muito orgulho de viver no local. Por hoje é só, espero que vocês tenham compreendido o assunto. Tchauzinho e até a próxima aula.